Bom, antropologia cultural. A gente já estamos estudando antropologia desde o primeiro ano. Vocês veem o que é importante você participar de um curso teológico que tem um currículo organizado para poder ampliar o seu leque. Já não é possível que você tenha o mesmo conceito de homem hoje, no terceiro ano de bacharel, que você tinha lá no primeiro ano. A escola bíblica dominical não vai fornecer isso para você porque não é o papel da escola bíblica dominical. O papel da escola bíblica dominical é dar um ensino fundamental para a devoção. O curso teológico ele vai ter que colocar você diante dessa realidade. Agora a gente está aqui, no terceiro ano, perguntando o que é cultura, antropologia cultural. Estou utilizando aqui o dicionário de sociologia do Alan Johnson, tá bem? É um dicionário disponibilizado na rede pública de ensino, inclusive, e é muito próprio para o nosso curso. Depois eu vou estar utilizando aqui o dicionário básico de filosofia do Hilton Japiasso e do Danilo Marcondes, que também vai nos ajudar a entender o que é cultura. Então vamos lá, definição deles. Depois vocês vão ampliar cada vez mais. É só o ponto inicial. Vamos lá. Cultura. Cultura é o conjunto acumulado de símbolos, ideias e produtos materiais associados a um sistema social, seja ele uma sociedade inteira ou uma família. Juntamente com estrutura social, população e ecologia, constitui um dos principais elementos de todos os sistemas sociais e é conceito fundamental na definição da perspectiva sociológica. Então, cultura é o conjunto acumulado de símbolos. Símbolos, ideias, produtos, sendo que esses produtos estão associados a um sistema social Esse sistema social pode ser uma sociedade inteira, sociedade ou uma família. Vamos entender aos poucos aqui. Sociedade ou família. Os gregos, que são a matriz da nossa cultura ocidental, filosófica e teológica cristã, os gregos eles diziam o seguinte: vamos pensar no homem. O que é o homem? Os gregos fazendo a pergunta: o que é o homem? Bom, o homem, o antropos, é um ser, eles usam a palavra antos. É um ser. O homem é um ser. Só que ele é um antos logos ou logoi. Como assim? Ele é um ser que fala, ele é um ser que pensa, ele é um ser que raciocina, ele tem razão. O homem é um ser racional, um homem que pensa, um homem que interage. Mas ele sempre foi assim? E os gregos vão dizer não, porque eles têm os mitos. E os mitos explicavam o homem para os gregos. Explicavam. E de onde que o homem veio? Eles dizem: o homem veio do cosmos. O homem veio do cosmos. O que é o cosmos? É uma tradução que a gente tem, é mundo. Tá? O homem veio do mundo. O cosmos gerou o antropos. O mundo gerou o homem. O homem ele veio como consequência do cosmos. O que é o cosmos? É o mundo em ordem, tá? Cosmos é mundo em ordem. Existe uma ordem no cosmos. Quem foi que colocou a ordem no cosmos? Foram os deuses, tá? Os deuses. Esses deuses aqui, nós estamos falando de Zeus, falando do Hades, falando do Poseidon, que são a trindade lá da mitologia grega, do panteão grego. Não são apenas eles, né? Um panteão, uma série de deuses, mas eles estão explicando o homem a partir do ponto de vista mítico ou mitológico. O homem, o antropos, é um ser que veio de um mundo que foi organizado pelos deuses, e os deuses só puderam organizar o mundo depois que eles venceram os titãs. Quem são os titãs? Os titãs são os deuses primordiais, os primeiros deuses. Só que quem deu origem aos primeiros deuses?
Quem deu origem aos primeiros deuses foi o caos. Olha a evolução. O que é o caos? O caos é a eternidade do cosmos, do mundo. É a eternidade do mundo. Como que era o mundo lá nos primórdios? Era um caos. O que é um caos? Cada elemento da natureza se governava a si mesmo, não interagia com o outro, e existia uma verdadeira anarquia cósmica, tá? Uma anarquia universal. Anarquia. Cada elemento da natureza tinha sua própria independência, sua própria autonomia, não se conjugava. Esse caos não tinha uma ordem, não tinha começo, fim, não tinha ida da direita para a esquerda, de cima para baixo, era uma bagunça desorganizada, mas era uma desorganização que acabou gerando os titãs. Os titãs são os deuses primordiais, os gigantescos deuses, como Cronos, por exemplo. Cronos é um super deus, é um deus gigantesco. É o Deus que totalitariza o tempo. É Ele que cronometra o tempo. É Ele que domina o tempo, Cronos. Você tem outro Deus primordial chamado Urano. Urano é a abóbora celeste. É para onde você olhar, você vê Urano. Os céus. Você tem outro Deus que é a Gaia. A Gaia é a terra. Onde você pisa tem Gaia. Você tem o Deus que é o Tártaros, o Abismos. Você tem vários deuses, e esses deuses eles têm um despotismo muito grande. Eles não se organizam, eles não entram em concórdia. O mito diz que todos os dias Urano vinha para poder copular com Gaia. Gaia não tinha alternativa se ela queria ou não copular com Urano. O céu vinha, descia sobre a terra, copulava e depois ia para o espaço dele, deixava a terra vazia. Durante o dia, aí vinha a espuma do mar, e a espuma do mar era o esperma do Urano. Você vê o que o mito grego está explicando. E desse caos que existe no cosmos, no mundo, né? No cosmos não, surgem os deuses. Esses deuses aqui são os deuses chamados deuses olimpianos. Os deuses olimpianos, eles lutam contra os deuses titãs, vencem os titãs, aprisionam ele no Tártaros, aprisionam esses deuses no Tártaros, e esses deuses aqui eles geram os homens, porque eles começam a colocar o mundo em ordem, e dentro da ordem da criação dos deuses vai surgir o Antropos, que são os homens que foram criados para divertir os deuses e para servir os deuses, de acordo com a mitologia dos gregos. O homem é um ser criado pelos deuses para divertir os deuses e também para servi-los. Esse é o ponto que a gente está. É nesse ponto, inclusive, que a gente parou na antropologia filosófica. Agora, esse homem aqui, criado pelos deuses, ele está em estado de natureza, tá? Está em estado de natureza. O que vão dizer os gregos? Já lá na frente. Que o homem está em estado de natureza. Physis. Em estado de natureza, natural, você está em plena harmonia com o cosmos. O cosmos é o mundo. Você está em harmonia com o cosmos. Se você seguir o curso da sua natureza, você não vai entrar em conflito com o cosmos nunca, porque está em Physis. Só qual que é o problema? Você está em estado de natureza e você não é um ser criativo. Você não evolui. Você só obedece ao seu instinto animal. Você não é só um ser, um antos, você é um ser racional, você é um ser que você tem pneuma. Você recebeu do cosmos, você recebeu espírito. E o espírito, ele impossibilita você ficar em estado de natureza. Vou pegar o José Alves. Nasceu, assim que ele nasceu da mãe dele, peguei e joguei ele no meio da floresta. Se ele não foi comido pelos bichos, se ele consegue sobreviver no meio da natureza, ele vai evoluir além dos macacos, ele vai evoluir além dos leopardos, vai evoluir além dos peixes, vai evoluir além dos macacos, dos cavalos, vai evoluir além das borboletas, porque ele, como ser humano, tem uma lógica, tem um pneuma, tem um espírito, e ele vai transformar o mundo dele. Mesmo que ele tenha sido abandonado no meio da natureza, ele não vai viver pelo instinto. Muito pelo contrário, ele vai aprender a andar com as duas pernas, ele vai aprender a correr mais do que os outros, ele vai conseguir subir nas árvores, vai conseguir nadar.
segurar o fôlego lá embaixo, ele vai conseguir competir com os leopardos, ele vai inventar fogo para se esquentar, vai matar o animal, ele vai conseguir fazer um casaco para ele, vai criar armas para se proteger de outros animais, vai construir uma casa que não chova dentro. Como que ele vai fazer isso? É porque ele tem pneuma, ele tem espírito, ele não está em estado de natureza, física, ele está criando nomos. Nomos é norma. Ele está normatizando a vida dele. E essa normatização, essas normas, estão virando letra, lei. Então, vocês estão conseguindo acompanhar? O espírito humano é criador de cultura. E o homem só pode criar cultura por causa que ele tem pneuma, porque ele tem espírito. E ele está um degrau acima do que os antropólogos vão chamar de cadeia evolucionista em relação aos animais. O cavalo vai nascer cavalo, vai viver cavalo, vai morrer cavalo e nunca vai construir um estábulo. Nunca! Ele não vai construir um banheiro para ele poder soltar o estrube dele. Ele não vai fazer isso. O cavalo vai ficar na sua cavalidade a vida inteira. A mesma coisa, o macaco vai ficar na sua macaquice a vida inteira. E ele nunca vai plantar um pé de banana. Nunca. Ele vai colher a banana, mas ele não vai plantar, ele vai cultivar a banana. Acabou ali a banana naquela região, ele vai para outra. Ele não vai fazer cultura. Está chovendo, ele vai procurar uma árvore ou uma caverna, mas ele não vai construir uma caverna. Ele não vai plantar uma árvore. O macaco não vai fazer isso. A borboleta vai entrar no seu casulo, vai sair do seu casulo, mas ela não vai conseguir fazer outra coisa além de ser borboleta e morrer com as suas asas. Foi ela que construiu o casulo dela? Não. Saiu do corpo dela naturalmente. Ela não construiu uma casinha onde ela vai ficar. É com esse pensamento que a gente começa a fazer antropologia cultural, dizendo que o ser humano ele vai criar os seus próprios símbolos. Seus próprios símbolos. O que são os símbolos? É uma maneira que eu tenho de codificar o mundo. Meu símbolo, por exemplo, eu vejo o vermelho. A partir de agora, esse vermelho vai significar algo para mim. Na nossa sociedade, o vermelho é utilizado para vários tipos de símbolo. Pode ser de sedução, pode ser de redenção, pode ser de perigo. Depende da sociedade, o vermelho tem uma conotação diferente. Agora, o vermelho por si mesmo tem esse sentido? Não. Sozinho, o vermelho é vermelho, o amarelo é amarelo, o verde é verde. Quem deu sentido para o verde, o amarelo e o vermelho? O meu espírito. Eu entendo que o verde representa a natureza, o verde representa a liberdade, o azul representa a expansão do espírito, mas quem deu esse sentido? Eu, ser humano. O azul por si não tem, o amarelo por si não tem. Isso é obra da criação do espírito humano, e agora que eu comecei a normatizar o meu mundo, eu vou fazer imitar os deuses. Não foi o que os deuses fizeram? Os deuses pegaram o caos, retiraram da mão dos titãs, transformaram o caos em cosmos, em ordem, e agora criaram os homens. Eu estou imitando os deuses. Estou fazendo a mesma coisa. Eu chego num lugar, o lugar está sujo, cheio de mato, cheio de lixo, cheio de pragas, cheio de insetos, inabitável, é um pântano só. Eu, com a minha criatividade humana, dreno o pântano, e depois que eu drenei esse pântano, eu começo a fazer as fundações, e ali eu consigo construir uma casa de alvenaria que não afunda no pântano. Engenharia pura. A engenharia precisa de um ser racional e lógico. Isso é antropologia cultural. É o homem interferindo na física. É o homem interferindo na natureza. Você vai ter um filósofo, por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, que ele fala o seguinte: o homem deveria ter continuado em estado de natureza para sempre. E por que o homem não fez isso? Saiu da natureza. Aí o Rousseau vai dizer, pelo instinto da propriedade privada. Nós saímos do estado de natureza a partir do momento em que nós construímos a nossa casa e fizemos uma cerca. Essa casa aqui é minha e não é sua. E para garantir isso eu fiz uma cerca. Eu criei a propriedade privada. Criando a propriedade privada, eu saio do estado de natureza e a partir daí eu não tenho mais volta. Eu tenho que evoluir, protegendo a minha propriedade, aumentando a minha propriedade e fazendo guerra contra você, porque você quer atacar minha propriedade também. Nós criamos símbolos, nós criamos ideias também. Sabe, o idealismo cultural, qual que é a cultura ideal para mim e para a minha família? Minha família, sistema social
que pode ser sociedade, pode ser família. Eu vou idealizar a cultura. Essa idealização é uma coisa que é criada na minha ideia, no ídolos. O que é o ídolos? É a coisa que eu estou vendo dentro da minha cabeça. Isso é o ídolos. Ó, ídolos. É da onde vem a palavra ídolo. Ó, ídolo, imagem. Eu tenho na minha cabeça uma ideia de mundo. Eu tenho na minha cabeça uma ideia de sociedade. Eu tenho na minha cabeça uma ideia de cultura ideal. Cultura pop, cultura rock, cultura gospel, cultura cristã, cultura acadêmica. Eu tenho na minha ideia. E o que eu faço? Eu vou ter que patrocinar e investir na minha ideia. Porque se eu não fizer isso daí, vai ficar só na minha ideia. É o sonho que se sonha só. A cultura, ela vai influenciar aquilo que você pensa, aquilo que você faz, aquilo que você gosta, aquilo que você patrocina e aquilo que você combate. Tudo surgindo na sua ideia de sociedade, na sua ideia de cultura. E lógico, né? Se eu estou fazendo isso a meu favor e a favor da minha família, e você está criando cultura a seu favor e a favor da sua família, há um momento que a tua cultura vai se chocar com a minha. Nós dois vamos nos chocar. É um choque cultural. Cultural e ideológico, porque se ele é uma ideia, pode ser ideológico e pode ser idealista. Qual é a diferença de uma cultura idealista e uma cultura ideológica? Cultura idealista é aquela que entra em diálogo, é uma proposta, e você considera que o seu idealismo é aquilo que pode ser vivido por toda a sociedade. Isso é um idealismo. Cultura ideológica. O que é uma cultura ideológica? É aquela que você acha que a sua ideia é a única e a melhor sobre todas. A diferença entre idealismo e ideologia é porque na ideologia você vai para um combate mais ostensivo, mais agressivo. E na tua ideologia você pode inclusive extinguir a outra cultura, porque ideologicamente a sua cultura é superior, é melhor e é a única. Vamos pensar no fascismo, por exemplo. Fascismo é uma cultura ideológica. Qual que é a predominância do fascismo? Nós temos que estabelecer um padrão. Ó, usou a palavra padrão, já acende a sua lâmpada amarela. Caminho para o fascismo. Padrão. Eu tenho que padronizar. Nesse padronizar, eu tenho que levar até aqui. Se passar daqui, eu corto. Se não chegar até aqui, eu estico. Isso é padrão. Você tem que ficar dentro do padrão. Do 0 a 9 é padrão. Passou disso daqui, fora do padrão. Abaixo disso aqui, fora do padrão. O que faz o fascismo? Ele força a padronização. Eu tenho que padronizar de uma maneira artificial. Se você não quiser se adequar ao padrão, eu te excluo, eu te mato. Você não participa da minha sociedade. Isso aí é o problema da cultura ideológica. Vamos padronizar? Vamos. Como que a gente vai padronizar isso daqui? Uma coisa é você padronizar coisas materiais, tá? Ó, plantação de milho. Plantação de milho tem que ser assim, ó, alinhado, né? Tem que ter uma rua fêmea, uma rua macho. A diferença entre a rua fêmea e a rua macho é que eu vou lá e arranco o pendão. Estou padronizando. Eu vou construir uma casa, tenho que padronizar. Eu tenho que ter as brocas, eu tenho que ter as sapatas, eu tenho que ter a viga. Estou padronizando. Uma coisa é padronizar coisas materiais. Outra coisa é você padronizar ser humano. Ser vivo, ser humano. Uma coisa é padronizar cachorro, cavalo, galinha. Mas agora eu vou padronizar seres humanos. Vai surgir o fascismo. E por que eu padronizo? Provavelmente é por causa que eu tenho medo de que um desses seres aqui evolua mais do que eu. Porque se ele evoluir mais do que eu, se ele progredir mais do que eu, ele vai fazer concorrência. Se ele faz concorrência, ele vai me derrubar do meu trono. Então eu padronizo, estabeleço um teto, estabeleço um chão, coloco todo mundo aqui, ó, de camiseta tudo branca. Tem que ser todo mundo de camiseta branca, tem que ser todo mundo estendendo a mão, tem que ser todo mundo dizendo um amém à mesma hora, tem que ser todo mundo cantando na mesma altura, no mesmo ritmo, no mesmo compasso, a mesma melodia. E se alguém sair fora, esse daí está fora do padrão. Esse aí eu já vou marcar ele com uma estrelinha de estrela de Davi, selo de Salomão, suástica. Vou colocar um símbolo no cara lá. Vou usar um desses símbolos aqui e vou logo identificar que ele está fora do padrão. Vou colocar ele num gueto e vou persegui-lo.
Diferença entre cultura idealista e cultura ideológica é essa. No idealismo você abre espaço. Agora na ideologia você fecha o espaço. No idealismo você dialoga. Na ideologia você não dialoga, você disputa, você discute, você fecha o assunto. Estamos falando sobre antropologia cultural. E para terminar aqui esse tópico, né? E o nosso horário está chegando. Quando eu falo de cultura também, eu tenho que produzir, aqui ó, produtos. O que é cultura? Cultura é produção cultural. Eu gosto de música, então o que eu faço? Eu vou aprimorar a minha voz. Aprimorei a minha voz, mas eu ainda estou em estado de natureza, physis, porque a minha voz só chega até um timbre. Minha voz só tem um limite, um teto. Eu quero melhorar a minha voz. Para isso, então, eu vou desenvolver produtos e esses produtos vão melhorar a minha voz. Esses produtos podem ser artístico, teoria musical, disciplina musical, faculdade de voz. Olha, eu em estado de natureza só cantava até aqui. Agora que eu fiz uma produção cultural, artística, científica, agora eu consigo alcançar notas que sem educação vocal eu não conseguiria. Sem um fonoaudiólogo eu não conseguiria. E eu descobri o quê? Que a minha voz ela pode ser modulada e eu posso fazer uma caixinha de som. Olha que interessante. Eu vou fazer um estúdio. Se eu entrar no estúdio e nesse estúdio eu tiver uma isolação acústica, olha que legal. Eu aqui fora cantando, minha voz é de um jeito. Eu aqui dentro cantando, minha voz é de outro jeito. Eu produzi. É a mesma voz, é a mesma pessoa, mas eu coloquei aqui a minha parede acústica, não tem infiltração de outro som que vem de fora, minha voz não escapa e agora aqui ela está modificada. Eu fiz uma produção cultural. Depois eu quero que a minha voz ela vá para um lugar mais distante ainda, sabe? Eu crio um amplificador, eu produzi um amplificador da minha própria voz, amplificadores. Isso aí é algo extraordinário, não tem como pensar que um pássaro vai fazer isso. O pássaro vai construir um microfone com fio, microfone Wi-Fi, caixa acústica, não vai fazer isso. Os pássaros podem cantar só em estado de natureza. A galinha vai cacarejar em estado de natureza, o gavião vai cantar em estado de natureza, a gaivota em estado de natureza, os pardais em estado de natureza, o ser humano não. O ser humano vai cantar em estado de natureza e também em estado artístico, cultural. O pássaro ele só tem uma música, que cada pássaro canta de acordo com a sua própria espécie. O ser humano não, o ser humano ele canta conforme a sua espécie, mas ele vai modulando ritmos, ele vai criando isso daí, ele vai mesclando isso daí. Isso é produção cultural. Por isso então o que é cultura? Cultura é o homem se acercando do conjunto de símbolos. Você vai criar um mundo simbólico, um conjunto de normas, de leis, de ideias e de produtos, que podem ser produtos espirituais, né? Ou psicológicos, ou produtos humanos mesmo. Chegou um momento que o camarada estava cansado de sentar sobre as próprias pernas, ele foi lá e ele sentou em cima de um toco. Aquele toco ele idealizou e colocou um encosto. Desse encosto ele idealizou e fez uma cadeira, um banco muito pesado. Ele foi lá e investigou a natureza. Cadeiras de plástico que qualquer criança levanta, cadeira de plástico, mas uma que encaixa na outra. E agora eu tenho economia de espaço, produção cultural, produtos. E nesse negócio de produtos aí, agora a gente está construindo uma estação espacial em torno da Terra. Agora como que a gente vai reduzir o homem? E aqui a gente termina. Como que eu vou reduzir a antropologia apenas a corpo, alma e espírito? Eu não posso fazer essa redução, não como teólogo, não como bacharel em teologia. Fica bom para o púlpito, fica bom para a escola bíblica dominical, mas não fica bom para quando você vem fazer ciência. O ser humano, quando estiver sendo julgado diante de Deus, e eu sempre vou usar essa metáfora, essa figura de linguagem, ele vai ser julgado enquanto physis, ser natural, e enquanto ser produzido pela sociedade, com um conjunto de valores que chegou para ele. Você é uma totalidade de tudo aquilo que veio de fora. Você aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a pensar, aprendeu a contestar.
Existem coisas que você faz compulsoriamente, porque estão programadas no seu DNA, na sua natureza de homem. Existem coisas que você faz comportamentalmente, porque a sociedade te ensinou a fazer isso. Se você modificar de sociedade, você não vai ter mais aquele comportamento. Existem comportamentos que são errados numa sociedade, não é errado em outra sociedade. E aí a gente vai dizer o seguinte: se eu for para uma sociedade abortista, por exemplo, eu vou ter uma mudança cultural, porque é uma sociedade abortista. Eu já nasci nessa sociedade. Chega em determinado momento que eu vou lutar contra uma cultura. Aí eu quero saber o seguinte: até que ponto a questão do aborto ele é cultural, ou ele é espiritual, ou ele é verdadeiro? Eu só fiz a pergunta, não dei nenhuma resposta. Lógico, se eu vou para uma resposta assertiva, direta da nossa religião cristã, o aborto é crime e é pecado. Ponto final. Agora eu fui modificado de sociedade, eu fui criado nessa sociedade. Eu nunca entrei em contato com o conceito cristão de não aborto. Não, nas sociedades indígenas, não somente o aborto, mas o infanticídio. Nasceu uma criança lá com 6 dedos, eles matavam e ponto. Matavam e acabou. A cultura do aborto ela é uma coisa assim universal, tribal e antiga. Sempre aconteceu. Agora, tem a legislação. Quando você vem para a legislação do Antigo Testamento mesmo, se a mulher ela abortasse, ainda mais que fosse por acidente, era considerado um assassinato. E nesse caso do assassinato, olho por olho, dente por dente. Tinha uma lei. Mas a lei ela é um apetrecho que vem depois. Ela não nasceu com o ser humano, veio depois. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: o ser humano modificado pela cultura, o ser humano modificado pela lei, o ser humano modificado pelos costumes, pelos padrões. Este ser humano, ele é um ser humano acidental, não é um ser humano original, em estado de origem. É esse daqui que a gente está investigando nessa matéria. Vou abrir um espaço aí para vocês de 5 minutos e assim eu já rendo o posto para o professor Abraão.